Seminário no Ar, um estudo sobre o tema Aspectos da Edificação do Reino de Deus. Assunto número 11. A edificação do Reino de Deus é tarefa dos seus santos. Este é o grande privilégio que cabe àqueles que são chamados, aos escolhidos, aos lavados no sangue de Jesus, aos santificados, aos justificados. Sim, são expressões que a Bíblia usa para caracterizar aqueles nos quais a obra de Deus é feita com um novo nascimento e depois com a habitação de Deus em espírito, guiando para servir a Deus. O privilégio destes tais é trabalhar para Deus, ser sacerdotes para o Senhor e ser profetas de Deus para proclamar o seu evangelho e também cuidar de seus irmãos, discipular outros. O que é a edificação? Edificação é cuidar de vidas para que cada um irmão, cada irmã que você cuida, entre no seu lugar e seja colocado como uma pedra viva, encaixado no seu lugar. Assim é o objetivo de Deus, fazer edificar esta casa mediante o trabalho de cada um e com a participação de cada um. Privilégio é cuidar de vidas. Mas esta não é a noção de nossos dias. A noção religiosa de nossos dias é construir um templo, organizar uma instituição, fazer propaganda daquela religião, angariar dinheiro, claro, para isto, pedir bênçãos para as pessoas e deixar cada pessoa sem crescer espiritualmente, para que ela fique acomodada e precise ficar dependente da igreja. E existem aqueles que fazem mistérios sobre a obra de Deus, estabelecendo correntes e coisas semelhantes para amarrar, segurar as pessoas. Há noções, então, que não estão no âmago da Bíblia, a noção de bênçãos, de querer bênçãos, de abençoado, esta noção de uma pessoa com auréola na cabeça por causa das bênçãos de Deus sobre a sua vida, isto não existe, meus irmãos. Cada um é uma pedra viva, cada um tem a sua vida passada de pecados que deve morrer para ela, tomar a decisão, batizar-se, seguir a Jesus, consagrar a sua vida, santificar a sua vida, trabalhar para seus irmãos, discipular os seus irmãos, evangelizar outros, entrar na presença de Deus com incenso, que são orações, intercessões, gastar tempo na presença de Deus, ministrando a Ele. Este trabalho é o privilégio de cada cristão. O privilégio de cada cristão não é ser abençoado, é trabalhar. O privilégio de cada cristão é ser um sacerdote, não é receber bênçãos. Não é receber bênçãos, mas é ser um sacerdote, é ser uma bênção para as outras pessoas que ainda não conhecem Jesus ou aquelas que conhecem, mas ainda estão mal. Ser um sacerdote, trabalhar. Este é o privilégio de um cristão. Não é receber bênçãos, não é ser abençoado, mas é trabalhar, é servir. Para isto fomos comprados, para isto fomos justificados pelo sangue de Jesus na sua morte na cruz. Para isto, Ele, o Senhor Jesus, pagou por nós um alto preço para sermos comprados. E agora, propriedade dele e fazermos a obra dele. Ainda que voltemos ao assunto, eu quero mencionar agora uma certa diferença. Quando a pessoa
não tem muita revelação de Deus, ainda é muito carnal, ela enxerga um templo, assuntos religiosos ali, naquele templo, lugar de pedir bênçãos, de buscar a Deus, e ali no templo. Ela não enxerga nada mais além disto. Quando ela conhece a Jesus, ela verifica que Jesus não está somente naquele templo religioso, mas ele está em todo lugar pelo Espírito Santo. Começa a melhorar. Daí por diante ela cresce espiritualmente e começa a descobrir que as outras pessoas são muito importantes, porque são a eclésia do Senhor. E ela então vai reconhecer que não precisa só de templo nem de religião, ela precisa de irmãos, de estar ligada num corpo, que é a eclésia, a igreja, um corpo de irmãos. Quando a pessoa cresce mais espiritualmente, ela quer trabalhar com estes irmãos, ela quer celebrar a Deus, fazer culto gostoso, espiritual, sublime. Ela quer consagrar a vida, entrar na presença de Deus com os irmãos para que haja um ambiente consagrado e espiritual. Quando ela cresce mais espiritualmente, ela vê a diferença entre a eclésia e o reino de Deus. O reino de Deus é muito mais do que somente a eclésia. O reino de Deus não é somente a casa espiritual. Reino de Deus é tudo onde Deus reina através de Jesus. Tudo o que é domínio do reinado de Jesus. Isto é o reino de Deus. Alguém dirá, então o reino de Deus é o universo inteiro. Não, não é. Porque o mundo, como posto no maligno, não é reino de Deus. O dinheiro não é reino de Deus. A economia não é reino de Deus. As artes do mundo não são reino de Deus. A política não é reino de Deus. O governo deste mundo não é reino de Deus. O governo de César é de César, não é de Deus. Deus e César, coisas totalmente separadas. O reino de Deus para cá, o reino de César para lá. É bom que a gente veja essa diferença. Mas, à medida que a gente vai crescendo espiritualmente, vai discernindo essa diferença. E quando a gente entra no coração de Deus, a gente vai verificar que Deus não está somente interessado em aumentar o número de membros de uma denominação. Isto é uma visão muito pobre, muito carnal ainda, muito religiosa. Quando a gente ama a Deus, a gente vai ver que os interesses de Deus ultrapassam a religião. Deus está interessado na terra inteira, nas pessoas a quem Ele amou de uma tal maneira a ponto de dar o seu Filho. E aí a nossa visão se amplia. Mas eu quero focalizar agora e lendo com você lá no livro de Esdras, o que nós encontramos como uma revelação tremenda que Deus deu a um rei que aparentemente não era do povo de Deus. Ele não era do reino de Israel. Este rei Ciro, que Deus usou para tomar o poder lá na Pérsia, na Média e na Pérsia, aqueles duas nações que se uniram. Este rei Ciro é retratado na Bíblia com cores bem vivas e agradáveis. Deus se agradou dele. Era um homem justo, a quem Deus deu o poder e autoridade sobre todo o mundo conhecido daquela época. E este rei foi muito mais justo do que a maioria dos reis de Israel. Ele agradou a Deus muito mais do que praticamente todos os reis que houve em Israel, com poucas exceções. Ele não era do povo de Judá, mas ele era do reino de Deus. Ele não era israelita, mas ele era de Deus, tanto é que Deus o chama meu pastor. Que coisa maravilhosa. Eu quero ler em Esdras, no capítulo 1, os versículos 2 e 3, para você observar o discernimento espiritual que teve aquele homem, o rei Ciro. Versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém.
Que coisa tremenda! Ele reconheceu que Deus tinha um povo escolhido, que era o povo israelita, apesar de que errado e falho. O rei Ciro reconheceu que Deus havia escolhido Jerusalém. Ele sentiu de Deus aquela revelação que ele tinha o privilégio de mandar edificar uma casa para Deus em Jerusalém de Judá. E ele teve de Deus o discernimento e a revelação que aquela casa não poderia ser construída por qualquer pessoa. Daí a ordem ser muito clara: quem é do seu povo que suba para edificar aquela casa. Este subir tem um significado mais literal, que era subir geograficamente, porque lá onde ele estava era praticamente ao nível do mar, e Jerusalém estava a 800 metros de altitude. Mas tem um sentido espiritual também. Para você edificar a casa de Deus, não é aqui embaixo, de qualquer maneira, com os pés na lama do pecado. Para edificar a casa de Deus, é preciso subir o monte, limpar-se, purificar-se e entrar na presença de Deus, para então ali poder edificar a casa de Deus. Não é de qualquer maneira. E ele teve também, o rei Ciro, a revelação de que somente aqueles que são do povo de Deus podem participar da edificação do povo de Deus. Isso parece óbvio até, mas não é. Em muitas igrejas contratam-se profissionais de música, por exemplo, para gravar um disco. Profissionais que não são do Senhor. Em emissoras de rádio, às vezes se contratam profissionais que não são do Senhor. Uma rádio emissora evangélica, às vezes, contrata profissionais que não são do Senhor, e outros que se dizem do Senhor e andam com a vida torta. Não pode uma programação ser abençoada desta maneira. E por aí vai. Há pessoas que querem fazer uma programação bonita, então contratam um locutor que não é do Senhor, mas só porque tem voz bonita. Quando uma igreja, determinada obra, quer alcançar um direito na justiça, contrata um advogado que não é do Senhor. E por aí afora, na obra, na construção de um templo, na edificação sob seus vários aspectos, estas coisas estão sempre sujeitas a acontecer e não haverá a bênção de Deus, segundo a revelação que teve o rei Ciro. Somente quem era do povo de Deus podia edificar aquela casa para Deus. Era uma noção muito clara que eles tinham, e foi confirmada pela revelação que também teve Zorobabel, Sesbazar, os líderes que subiram primeiro, depois Esdras, que subiu depois, posteriormente Neemias também teve a mesma revelação. Quando vieram vizinhos que não eram sinceros para com Deus, querendo ajudar na construção, a resposta foi muito clara: vocês não têm parte nesta obra. Esta obra nós a faremos sozinhos, nós que somos do Senhor. Como é bom a gente saber que o povo de Deus é santo, é separado. A obra de Deus é para ser feita por um povo santo, por um povo separado. Um povo misturado não pode fazer uma obra santa. É bom a gente entender estas coisas. Este é o privilégio de quem é de Deus. Eu acho até que a remuneração precisa ser bem analisada, porque o profissionalismo religioso é um perigo muito sério. Se a pessoa faz uma determinada obra de Deus por salário, então já está recebendo o galardão aqui na terra. O galardão será dado pela segunda milha, ou pelo que ele fizer por amor, como os outros também. O profissionalismo religioso é um perigo. É preciso a gente tomar cuidado com a remuneração pelo trabalho, porque pode acontecer, e infelizmente acontece, de muitos quererem fazer a obra de Deus só pelo salário. O coração deles não está na obra, está no salário. Isto seria um perigo e uma mistura. A obra de Deus é para ser feita, a edificação de uma casa para Deus é para ser feita somente por quem é de Deus, com amor, dedicação,
com vida limpa, santa e muito zelo e ardor. Aí a obra vai ser feita. Amém.